Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje, como me pediram já há algum tempo, eu resolvi gravar um segundo vídeo sobre Jesus ter sido casado, né? Por que que eu acredito nessa tese? Primeiro, porque eu não acredito na Igreja Católica, né? É uma opinião minha, particular. Porque eu bato nessa tecla em dizer que a Bíblia, ela não é sagrada, porque se fosse sagrada, todos os livros, né, de manuscritos encontrados teriam que obrigatoriamente estar dentro da Bíblia. E eles, por escolha da Igreja Católica, obviamente, não estão. Então, logo, a Bíblia não é sagrada. Por quê? Apesar de ter sido inspirada por Deus, não foi Deus quem inspirou os católicos, papas, né, e seus bispos e arcebispos, a escolherem qual livro que entra e qual livro que sai. Eu vejo que muitas pessoas ainda não fizeram esse tipo de pergunta. Defendem tanto a tese de que a Bíblia é tão sagrada assim, mas nunca defendem a tese de que foi manipulada, né? Porque a Igreja Católica foi quem escolheu quais livros que entrariam, quais não entrariam. Foram eles que discerniram o que era certo, o que era errado, o que era verdadeiro e o que era falso. Não foi Deus quem mandou nada, né? Então, por isso que eu acredito fielmente que Jesus Cristo foi casado. Já foram encontrados alguns manuscritos, né? Claro que, obviamente, não foram colocados na Bíblia. E depois eu vou fazer algumas observações sobre esses manuscritos. Mas eu gostaria de seguir à risca aqui um estudo que eu fiz, graças à Filosofia X, as anotações que eu fiz aqui no meu caderno. Então eu vou levando por partes e vou explicando isso para vocês, tá? Não estou obrigando aqui, deixando bem claro, a ninguém acreditar nessa tese, mas eu peço que você faça uma reflexão, faça as suas buscas por conta própria e comece a analisar e reter o que realmente é válido, você ser manipulado ou você entender as coisas por conta própria, né? Desde que eu me entendo por gente, desde que eu entendi que a religião é quem domina o mundo juntamente com a política, muitas coisas estão fora de ordem. A começar, né, pelas doutrinas, enfim. E uma coisa que as pessoas nunca param também para se perguntar é em relação à Igreja Católica. Vamos lá. Por que que na Igreja Católica, né, como tantas outras, existem as hierarquias, em primeiro lugar? Se Jesus Cristo ensinou que não devemos ter hierarquias, né, só para começar. Não devemos ter templos, porque ele não habita em templos construídos por mãos humanas. Aí, depois disso, vem uma lógica assim que nem eu também nunca parei para perguntar. E tem duas respostas muito óbvias para essa questão. Eu vejo que a maioria das pessoas ainda nunca pararam para perguntar por que que também na Igreja Católica não existe liderança feminina. Vocês podem ver, é o padre, né, que é o primeiro carguinho lá embaixo, aí tem o bispo, aí tem, não sei, eu não sei a ordem, tá? Eu vou citando aqui. Tem o bispo, tem o arcebispo, tem o diácono, né? Tem o papa. E cadê a mulher? A mulher, a mulher é a freira, né? Que serve ali ao padre, ajuda ali nas diretrizes da comunidade, mas não tem cargo, né? Por que que não tem cargo? Por que que é só o homem que pode? Tem duas respostas bem óbvias para isso. Primeiro é que a mulher, ela até hoje é vista como uma mulher que não tem voz, né? Nós somos comparadas, fomos, inclusive antigamente, na época de Jesus, a uma mula, né? Por não termos inteligência, enfim, sabedoria o suficiente como um homem, como um rabino, um professor, para falar da palavra de Deus. A mulher, inclusive, era proibida de falar da palavra de Deus. Hoje não está tão diferente, apesar de termos um pouco mais de liberdade, digamos assim, mas dentro das doutrinas da Igreja Católica, isso acredito eu que nunca vai acontecer. A segunda razão óbvia é o divórcio, né? Então, assim, aí entra outra questão do padre também, né, e todos os seus companheiros hierárquicos acima não poderem casar. Por quê? Porque hoje em dia acontecem muitos divórcios, né? E como, não sei se vocês
já souberam, já viram essa informação? A igreja, né, a religião, ela é uma empresa, ela não pode abrir as portas sem ter um CNPJ. Tá com dúvidas sobre isso? Dá uma pesquisadinha aí que você vai descobrir, muito facinho, tá? Então, se um padre ou seus níveis acima casassem, imagina quantos divórcios que haveriam, mulher teria direito à metade, né? E aí a igreja perdeu um montante, né? Imagina, porque eles faturam horrores de dinheiro, né? Fora as lavagens de dinheiro que fazem. E aí, obviamente, eles vão acabar falindo, né? Então tem esses dois motivos. O poder, que é o dinheiro financeiro, e o fato do preconceito, do machismo estar muito impregnado, de que mulher não pode ter nenhum tipo de cargo de liderança, tá? Então, partindo desse pressuposto, então agora a gente vai começar a nossa leitura, o nosso estudo bíblico aqui sobre esses fatos de que Jesus era, sim, casado com Maria Madalena. Bora lá. Primeiro lugar, Jesus era negro, tá? Assim como Davi foi, Salomão e Moisés. Sobre a pintura de Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Veja que a pintura retrata o parceiro apontando para o feminino de Deus. A revelação cabalística mais profunda da dualidade, né? Então Deus, ele sempre tem os dois lados, a dualidade. Acender a luzinha aqui para ficar um pouquinho mais clara, porque estou em outro local hoje, a luz não está tão boa. Então vamos continuando aqui. O retrato dele, assim como quase todos seus projetos, invenções e artes eram criados com a proporção áurea, a proporção divina. Tinha me perdido aqui. Derivado da relação dimensional, comprimento e largura dos retângulos e é supostamente a proporção mais esteticamente agradável para o olho humano, como aprendemos no grau 133 da Geometria Sagrada da Universidade X. Outra pintura formosa, conhecida como A Última Ceia. Delta retaliações, ou seja, 3 retaliações. A primeira pintura com os discípulos de frente sem áureas ou auréolas, e sem principalmente símbolos sagrados, com o Santo Graal, Santa Ceia Eucarística Sagrada. Segundo, pintou a si mesmo como Judas para mostrar que ele estava atraindo o sistema religioso para contar a verdade. Vejam que Leonardo da Vinci também falava por metáforas, assim como Jesus Cristo. E terceiro, pintou a Sofia ao lado de Jesus e não apenas Maria Madalena, mas a grande revelação da Sofia. Se a Páscoa era só para homens, o que aquela mulher está fazendo naquela pintura? Se vocês forem ver o retrato da Santa Ceia, feita por Leonardo da Vinci, tem uma mulher à direita de Jesus. Ela faz parte dos 12 discípulos, tá? O que Leonardo da Vinci tem a ver com a Bíblia, a palavra de Deus e sagradas escrituras? Educar. Mas afinal, Jesus foi casado ou não? Teve filhos ou não? O priorado de Sião era a continuidade dos cavaleiros templários, que tinham como objetivo proteger descendentes de Jesus Cristo e Maria Madalena, e que teve ilustres grão-mestres como Leonardo da Vinci. Tudo isso foi criado na década de 60 e 70, no século XX, pelo Império Sionista atual para corroborar o que vem aí. E agora, vamos à tão revelação aqui. Sim, Jesus foi casado. Pois, como revelamos na Bíblia Original Codex, para cumprir os Salmos 45, Jesus precisava ser casado para ser rabino, para ser respeitado e orador. E assim foi sustentado pela sua rica esposa Maria Madalena. Então é o seguinte, na época de Jesus, uma pessoa que se tornasse rabino, né, que é o mesmo que professor, enfim, não poderia ser solteiro. E como vocês já devem ter visto na própria Bíblia, Jesus respeitou todas as leis judaicas, né? Ele participava das festas, ele inclusive ia nas sinagogas, ele respeitava muito a lei judaica. Ele pagava o dízimo a César, quando César foi lá cobrar, ele pagou.
O dízimo não, discuta, o tributo, né, deles lá, enfim. Como ele disse, dá a César o que é de César, né? Então, assim, na verdade, aquilo lá não é um dízimo, aquilo ali é um imposto, né? É como a gente paga os impostos hoje em dia, a gente tem que seguir as leis, né? Então, Jesus não era diferente, né? Para tudo, ele seguia as leis judaicas. A única coisa que Jesus Cristo fez de diferente foi pregar o verdadeiro evangelho que estava sendo deturpado. Então, vejam que aqui Jesus Cristo, ele, para ser respeitado e poder falar em público, ser um verdadeiro rabino, ele teria que seguir as leis judaicas e ser, obviamente, casado. Então, ele foi casado, sim, com Maria Madalena, e depois eu vou citar alguns evangelhos aqui, que, claro, pela Igreja Católica são considerados apócrifos, né? Obviamente, se não deturpa aí a imagem de um celibato falso, né, que eles pregam tanto, mas eu vou dar continuidade aqui para vocês poderem entender que ela não só sustentava Jesus como todos os discípulos, olha só. A única íntima capaz de receber as revelações primeiro, tá? Privilégio da intimidade. Assim como Joana, Susana e Maria, mãe de João Marcos, aluno do professor Pedro. Maria Madalena era patrocinadora de 72 famílias de discípulos. Ou seja, na época de Jesus também, para uma mulher poder, quando um homem falecesse, né, para ela poder ter acesso ao corpo, passar óleo, enfim, no corpo e depois visitar, né, ela tinha que ser muito íntima do homem, senão não podia. Ela tinha que ser ou mãe, né, ou esposa, ou se não tivesse nenhuma das duas para cuidar do corpo, teria que ser uma irmã, né? Então, tirando essas hipóteses assim mais prováveis, por que Maria Madalena fez esse papel e não a mãe de Jesus? Porque Jesus casou-se, então quem teve essa intimidade, quem teve esse direito foi Maria Madalena, né? Assim como hoje em dia, se você casa, obviamente quem vai escolher o local, se um dos dois falecer, é o marido ou a esposa, não são os pais, né? Então esse direito passa a ser do esposo ou da esposa, tá? E vejam também que Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Ela foi lá ver o sepulcro, né? E foi para ela que ele apareceu primeiro, né? Então, assim, tantas coisas se encaixam e ao mesmo tempo não se encaixam, porque ficam muitas dúvidas. Outra coisa também que criou-se, né, a respeito de Maria Madalena foi a tal invenção dela ser prostituta. Quem criou, obviamente, a Igreja Católica, como sempre. Em nenhum local da Bíblia fala que ela foi uma prostituta. Essa tese foi criada e sustentada até hoje pela Igreja Católica, apesar de alguns padres, inclusive, negarem essa versão. Mas a maioria ainda sustenta essa grande mentira. Para quê? Para desmoralizar a imagem dela, né? Só que se fosse para continuar com essa desmoralização, eles teriam que tirar todos os evangelhos que dizem respeito a Jesus Cristo. Porque nos 4 evangelhos de Mateus, Lucas, João e Marcos, todos eles citam Maria Madalena, né? Então eles teriam que tirar todos os 4 e ninguém falaria de Jesus Cristo. Então, vocês vejam que Jesus Cristo tinha muitos seguidores, né? Milhares, a Bíblia cita. Porém, por que Maria Madalena em si foi citada tantas vezes? Por que ela? É óbvio que ela tinha um papel muito importante na vida de Cristo, não só como uma simples seguidora. Porque se ela fosse uma seguidora como outra mulher qualquer, ela não precisaria ser mencionada. Então, essas questões levantam, sim, a forte tese de que Jesus foi casado com ela, tá? Continuando aqui com os nossos estudos. É claro que Jesus foi casado. Se não fosse casado, o Salmo 45 não poderia ser cumprido. E se Jesus não fosse casado, não poderia ser chamado de rabino, como eu já falei anteriormente, mestre dos mestres, porque para ser rabino tinha que ser casado. Essa era a lei deles. Foram encontrados nos pergaminhos essas e muitas outras informações ocultas da Bíblia. Por que a igreja oculta essa informação?
A Igreja Católica fez um monte de coisa para você não chegar nisso. Eles dizem que nascemos do pecado original, ou seja, sexo. Sexo é pecado. Quem foi que criou o pecado? Deus. Vocês entendem que muita coisa não tem lógica? Deus cria o sexo. Deus cria os hormônios. Deus cria o prazer. Deus cria a ejaculação. Porém, tudo isso é pecado. Todos nós nascemos, multiplicamos e ainda continua sendo pecado. Uma coisa tola e sem lógica, né? Se Jesus foi casado, ele transava com sua esposa, logo isso é pecado, e essa informação não é verdadeira para a igreja. Salmo 51 diz: fomos concebidos em pecado. Sexo é pecado. Ou seja, eu falei isso antes de estar lendo isso, né? Você aprende que fazer sexo é pecado, mesmo que seja com a esposa, marido, e é pecado. Então, para Jesus, ser Jesus e Cristo perfeito não podia ser casado. Não, isso não pode, porque Jesus jamais cometeria pecado transando com uma mulher. A igreja inventou que Maria Madalena era endemoniada e prostituta. Isso não está nas escrituras originais. Isso também não foi revelado pelas igrejas para manter o machismo e controle sobre as mulheres. Então, sobre o mito Sophie, né? Que seria o tal nome da filha de Jesus. Sophie é um código para Provérbios 8 para sapiência, sabedoria suprema, filo mais Sofia, que é igual a filosofia. A sabedoria, o verbo, a palavra, o feminino de Deus, a deusa. Nós revelamos no grau 30 que Adam, apocalipse quântico, Dark, Ouroboros, é Deus criador e inspiração. Iod, que é o Y, né? Forquilha, centelha divina, Adam, primeiro. Rev, Eva, sextra, feminino de Deus. Eles ocultaram de nós que Deus é dual e que a Sofia é a monossofia. Sua filha é, na verdade, a revelação da sua essência, seu espírito deixado, seu legado, sua semente, sua geração de filhos no espírito. Por essa razão, evoluir é conhecer a sextra de Deus, o lado feminino de Jeová, Jesus. A mulher é a justiça de Deus. Mulher vê. Não, desculpa, vê. Mulher é a justiça do homem. Maria Madalena é Eva encarnada. Então, para a gente encerrar aqui, eu vou citar alguns evangelhos para vocês depois estudarem mais aprofundados, tá? A gente tem o evangelho de Filipe, né, que foi considerado um evangelho apócrifo, onde cita que Jesus beijou Maria Madalena na boca. A gente tem também o evangelho de Maria Madalena, onde cita que ela foi tão importante para Jesus, a ponto de ele deixar alguns ensinamentos para ela repassar aos seus discípulos, né? E nesse evangelho mostra o quão enciumados os discípulos ficaram com isso, porque eles não aceitavam que Jesus havia deixado os ensinamentos para uma mulher. Só para vocês terem noção do quão a mulher era massacrada naquela época. Tá? Não podia falar, não tinha direito de voz, tinha que obedecer, não podia sentar na mesa para comer com homens, não podia ler as escrituras, não podia nem saber ler e nem escrever. Só homem tinha essa proeza, né? E temos também o evangelho de Tomé, né? Que dá a entender isso. Então, estudem mais aprofundadamente esses 3 evangelhos que foram considerados apócrifos aí e não entraram na Bíblia. Uma coisa que eu gostaria que vocês frisassem também é o seguinte: é tão interessante que tanto a igreja em si, quanto os religiosos creem cegamente nessa tese. Não que eu acredito que a igreja acredita cegamente. Eles podem até acreditar, mas eles jamais irão revelar isso, né? Que eles perderiam esse poder. Porém, os religiosos, eles acreditam tão cegamente nessa tese que eles não param nenhum momento para pensar que quando eles falam de Enoque, que há um livro apócrifo, eles enchem a boca para falar que Enoque foi arrebatado, né? Então, quando lhes convém, é citado um livro apócrifo. Tanto é que no meu TikTok, muitos, quando eu falei que Elias e Moisés seriam
as duas testemunhas de Apocalipse, eles falaram, não, é Enoque e Moisés, não Elias, porque Enoque foi arrebatado, tá. Tá, mas não é um livro apócrifo? Como é que vocês estão citando um livro apócrifo que não está na Bíblia? Né? Mas aí quando convém, sim. Aí quando não convém, a gente deixa de lado, que é melhor. Então, parem para analisar, parem para refletir. E mais uma coisa que eu gostaria de comentar também, que tem umas coisas assim que não se encaixam, né? O primeiro milagre que Jesus fez foi transformar a água em vinho, em um casamento. Quem serve o melhor vinho sempre é o noivo, né? O dono da festa. E ali, em momento algum, cita de quem é o casamento. Eu acredito fielmente que aquele casamento era de Jesus Cristo e Maria Madalena, né? E até faz umas citações ali que o noivo, né, o anfitrião da festa sempre deixa o melhor para o final, né? E por que não está citando Jesus Cristo ali? Porque aí deixaria muito claro que Jesus Cristo seria casado, né? É o que eles querem tentar esconder. Então, gente, reflitam sobre essas informações, pesquisem mais, comecem a duvidar de certas coisas, não acreditem em tudo que vocês veem, estudem mais a palavra de Deus e vocês vão ver que muitas coisas nas entrelinhas, inclusive dentro da Bíblia, já vão deixar óbvias essas informações. Maria Madalena não foi citada nos 4 evangelhos do nada, à toa, só porque patrocinava Jesus Cristo. Não. Ela foi muito mais do que isso, até porque ela tinha intimidade com Jesus Cristo, muito mais do que os seus próprios discípulos, não é? Pessoal, qualquer dúvida, entre em contato comigo, eu vou fazer questão de conversar com vocês. Eu vou ter um outro vídeo também, onde eu falo mais a respeito de Maria Madalena, tá? Depois dê uma olhadinha aqui no meu canal, que ele tá bem detalhado. É uma live que eu fiz, onde eu explico mais detalhes sobre a vida de Maria Madalena também. O que eu tinha para dizer hoje era isso, o nosso estudo, para vocês poderem entenderem um pouquinho sobre esses fatos de Jesus Cristo que não estão na Bíblia, infelizmente, mas que vale a pena refletir, vale a pena estudar e vale a pena expandir um pouquinho mais a consciência para vocês terem mais noção de onde que vocês estão pisando. Infelizmente, o homem é falho e ele não deixa tudo perfeito. O homem deixa rastros, não é? Muito obrigada por mais essa atenção que vocês me deram aqui e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!